Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre os reinos africanos. Alguns reinos africanos que surgiram na antiguidade, em que a gente vai conversar um pouquinho aqui nesse vídeo. Bom, a gente então para poder, quando a gente fala na verdade não só seja de um povo africano, seja de qualquer povo, de qualquer civilização, a gente necessita da ajuda de várias ciências. A história, por exemplo, mas também a antropologia, a arqueologia, porque essas então que vão mais a fundo nessa pesquisa para que através delas, das suas pesquisas, a gente possa então ter a matéria, ter os conteúdos, ter as fontes históricas para a gente poder conversar, então, debater, discutir, enfim, saber um pouco mais sobre esses povos. Então, quando a gente estuda civilizações antigas, como as africanas, por exemplo, a gente tem alguns questionamentos. Por exemplo, se a gente for se for falar sobre os egípcios, tá? Por que, como, para que foram construídas as pirâmides? Então, quando a gente trabalha todo o período do Egito na Antiguidade, com a ajuda da antropologia, da arqueologia, a gente vai entender por que, para que e como foram criadas essas pirâmides, quais eram as funções que elas tinham. E muitas das vezes também eles utilizam algumas teorias para poder responder a esses e outros questionamentos, como por exemplo a teoria do evolucionismo que a gente já estudou, né? Que vem inspirada, né? Que é uma teoria baseada nos estudos de Charles Darwin e que essa teoria afirma que os seres eles vão evoluir biologicamente, eles vão sobreviver às mudanças que o meio ambiente vai acabar passando, né? Aqueles que não conseguiram se adaptar a essas mudanças acabaram então entrando em extinção, não conseguindo sobreviver. Tem também uma outra teoria que é utilizada para poder classificar essas explicações ou outras, que ela se chama monogeísmo, tá? Que ela afirma? Que todas as civilizações elas seguiram os mesmos estágios de evolução. Isso significa então que você tem grupos mais primitivos em relação a outros. Então, em um contexto imperialista, né, quando a gente fala de imperialismo, é o mesmo que afirmar a existência de civilizações mais evoluídas e por isso então elas eram melhor e mais preparadas. Então, quando a gente fala de imperialismo, o que é imperialismo? É um processo de dominação cultural, social, político, quando um reino, quando um povo, ele domina o outro e ele quer impor a sua cultura, o seu idioma, né, toda a sua história na vida daquele povo, tá? Esse termo imperialismo a gente vai trabalhar ele mais e melhor lá no nono ano, tá bom? A gente foca muito nessa questão de imperialismo no nono ano, ok? Então, essas teorias, enfim, tudo mais, vão nos ajudar a gente ver um pouquinho aqui sobre o assunto de hoje, que são esses reinos africanos, tá? Então, assim, falando de África Antiga, as primeiras civilizações, teve um historiador senegalês, eu não sei se eu vou pronunciar o nome dele certo, tá, gente? Eu acho que era Sheikh Anta Diop, Anta Diop, enfim. Ele afirmou que a África tem uma posição pioneira no surgimento das civilizações, tá? Tanto que também a gente estudou que os primeiros seres, né, o primeiro homem, ele surgiu, ele veio da África e ele foi então caminhando por todo o mundo. Entretanto, a gente tem um grande período aí, conhecido como séculos obscuros, tá? Por quê? É um período de uma duração incerta que ninguém sabe quanto tempo que durou, quando começou, quando que terminou. E por isso o estudo acaba sendo dificultado, tá? Pelo fato que grande parte das informações sobre esses grupos era transmitida oralmente, tá? O que a gente sabe então sobre esses séculos obscuros, sobre esse período, é recorrente de estudos, de vestígios, de fontes históricas que foram encontrados e também de restos humanos, tá? Então, assim, tem uma grande falha, né, dentro desse período aí, desses séculos obscuros. Então, fica um pouco difícil para poder afirmar algumas coisas, né, para que se possa afirmar algumas coisas. Mas também, alguns grupos humanos que foram trocando a caça e a coleta de frutos, raízes, enfim, por outras atividades que foram exigindo um maior grau, digamos assim, de sedentarismo por parte deles, isso acabou também proporcionando uma quantidade maior de informações.
porque eles ficaram mais tempo fixos em um lugar e, consequentemente, eles foram deixando então mais informações sobre a vida deles, sobre o cotidiano deles naquele lugar, né, que eles se instalaram por mais tempo. Isso aí também nos faz relembrar um pouco a Revolução Neolítica, tá, que a gente já viu também aí no primeiro bimestre, que teve um papel fundamental nessa questão do sedentarismo, tá? Dentro desse contexto todo. Então, por conta do sedentarismo, esses grupos humanos eles puderam desenvolver mais e melhor a agricultura e a pecuária, tá? E isso acabou levando então as sociedades que vão se desenvolver naquele lugar em que elas já estavam instaladas, e esse processo então vai permitir o surgimento, por exemplo, da civilização egípcia, que ela vai se aproveitar das margens, né, vai usufruir das margens do rio Nilo para poder então dar vida, para que pudesse então crescer e florescer a sua civilização, ok? Assim como o rio Nilo, a gente vai ter outros ecossistemas que vão ser favoráveis dentro do território africano, tá? Então, o que é o ecossistema? Ele é formado pela relação entre os seres vivos, a esfera biótica e as condições de relevo e climáticas, tá? Que a gente chama de esfera abiótica, tá bom? Então, essa questão do rio Nilo, você vai ter também o desenvolvimento da cultura de sorgo, milho, isso na África Ocidental, na África Oriental, café, também trigo, oliveiras, tá? Você também vai ter digamos assim, o aprimoramento, desenvolvimento de cultivo de outros itens, tá bom? Antes da gente continuar, eu queria comentar com vocês sobre uma coisinha chamada tranças Nagô. Vocês devem conhecer, né? Devem ter visto falar. Essas tranças Nagô, elas são bem antigas na história da África, tá? Você tem algumas esculturas em argila, existem algumas esculturas em argila com essas trancinhas, tá? Em que pertencem à antiga civilização Nok, N-O-K, tá? Que atualmente fica na Nigéria. E ela pode ser realmente muito antiga, chegando a mais ou menos 500 anos antes de Cristo, tá? Então essa civilização Nok era uma civilização que existia no norte da Nigéria e que no século V a.C. ela dominou a metalurgia, né? O domínio da metalurgia. Então esse extenso legado deles acaba se chamando de cultura Nok, tá? Só uma citaçãozinha, tá? Bom, então vamos continuar. Agora então a gente vai falar da idade dos metais dentro aí desses povos. Aí vai falar da civilização Nok, especificamente, né? Um grande salto, um grande avanço para essas civilizações africanas vai ser a capacidade deles trabalharem com metais, especialmente o ferro. Muitos sítios arqueológicos sugerem que o ferro ele percorreu vários caminhos do solo africano, né? Então ele foi trabalhado em vários lugares da África. Tradicionalmente, a via de acesso mais considerada, mais antiga, foi feita pelo Egito, tá? E graças aos hititas, que é um povo que vai invadir o território egípcio e que é um povo que atualmente, né, ele habitou onde atualmente você tem Líbano, Turquia e Síria, o contato deles com os egípcios, através das primeiras peças de ferro que eles vão fazer, vão chegar a todo o continente africano. Além dos hititas, a gente também vai ter os cartagineses da antiga colônia fenícia, né, que era Cartago, que atualmente fica na Tunísia, que também difundiram o uso militar e comercial do ferro. Na Nigéria, num lugarzinho chamado Planalto de Jos, vai ter também uma civilização anterior aos hititas e aos cartagineses, que é a cultura Nok, né, que vai se desenvolver do ano 1000 a.C. até o ano 500 já da nossa era. Embora eles tivessem assim artefatos datados de 1500 a.C. em terracota. Terracota é um trabalho manual em argila em que passa por um lento cozimento para ter uma durabilidade maior, tá bom? O uso paralelo então de ferramentas em pedra polida sugere que essa civilização Nok
ela foi uma civilização, uma comunidade também sedentária, tá? Porque é uma hipótese que ela é muito reforçada, principalmente pelas informações que eles encontraram em vários sítios arqueológicos, naquela região ali onde viveu a cultura, né, o povo da cultura Nok. Curiosamente, não foram as peças de metal os primeiros achados arqueológicos dessa cultura, da cultura Nok. Tá? A gente vai ter, em 1928, durante os trabalhos de escavação que aconteceu em uma mina próxima ali aonde vivia esse povo da cultura Nok, na Nigéria, os trabalhadores encontraram uma cabeça de terracota, tá? E de uma cultura desconhecida. Eles não sabem de qual cultura ali que fazia parte. A partir dessa peça, então, eles começaram a fazer pesquisas para poder encontrar mais objetos. E após diversas campanhas arqueológicas, eles vão encontrar vários itens que vão tornar a cultura Nok muito mais conhecida. Infelizmente, tem uma questão que a gente não consegue responder. Por que o povo Nok desapareceu? A teoria mais aceita, então, é de que grande quantidade de madeira queimada para a confecção de peças em ferro tenha causado um desequilíbrio ambiental que acabou prejudicando as colheitas e, consequentemente, essa civilização entrou em colapso, tá? Uma outra cultura também, um outro povo que vai surgir aqui é o reino de Kush, que você pode encontrar K-U-S-H ou C-U-X-E, Kush, tá? A gente, quando fala de África, a gente só pra vocês terem uma noção, a África ela não começa apenas quando os africanos vêm para o Brasil para serem escravos, não. Ela vem também da antiguidade, tá? Então, nos atuais países que hoje são Sudão e Sudão do Sul, a gente tem ali as confluências, né, do rio Nilo e do rio Atibara, que fica na antiga Núbia, tá? Ligado, então, ao Egito pelos seus depósitos de metal, esse território foi muito explorado por conta das suas terras agricultáveis, né? Muito propícias para a agricultura. E aí, eles vão, então, utilizar metais como cobre, ouro, estanho, tá bom? O pessoal do reino de Kush. Muitos registros arqueológicos mais antigos apontam para o início da ocupação dessa área durante o antigo Império Egípcio, tá? Só que vai ser durante o Médio Império que essas relações vão se tornar mais intensas. E aí o domínio egípcio, então, ele vai também passar a ser sobre as rotas de comércio, tá? Aí você vai ter a venda de incenso, de marfim e de tantos outros produtos. Todo esse contato levou, então, a uma egiptização da Núbia, né? Que passou, então, a ser administrada indiretamente pelos faraós e pelas elites locais. Já o período Napata, que vai ser durante a 25ª dinastia, assim, a 25ª dinastia de faraós, ela não era de fato egípcia, tá? Vai ocorrer uma certa instabilidade causada pela ameaça dos Ixos, e aí os cuxitas vão se aproveitar dessa situação e vão fundar sua própria dinastia. A sede do Egito, sob o novo controle, foi movida para a cidade núbia de Napata, e Pie, não sei como é que se pronuncia, ele vai se autoproclamar, então, faraó. A derrota do Egito, então, do Egito cuxita, veio pelas tropas dos assírios, comandadas pelo Assurbanipal, e logo após essa dominação, então, persa, que também, né, uma dominação persa também, que vai incorporar o exército às tropas da Núbia, tá? A gente tem também o reino de Meroé, tá? Então, assim, depois de várias invasões assírias, egípcias e persas, o território de Cush vai obrigar a uma mudança, então a capital deixa de ser Napata e passa a ser Meroé. Situada na Sexta Catarata, porque olha só, durante a administração egípcia no reino de Cush, o território núbio ele vai ser dividido e tomado como referência as cataratas existentes no rio do Nilo, tá? A gente vai ter da alta do Nilo até a primeira catarata, vai ficar conhecido como Uawat. E da segunda à quarta ficavam as terras de Cush, tá bom? Então, no reino de Meroé, situada lá na Sexta Catarata, Meroé oferecia uma grande vantagem estratégica.
você tinha acessos a recursos econômicos com mais facilidade. A cultura e a civilização vai ser assim herdeira dos faraós cuxitas e também vai ficar conhecida pelo seu nome em grego, que é a Etiópia, que a gente hoje em dia conhece como Etiópia, tá? Então isso que eu tô falando de reino de Cush e tal, é o que hoje é a Etiópia, tá? A Grécia também vai ter uma interferência aí na história da África, tá? É isso mesmo. O reino de Meroé, ele vai apresentar duas características que vão se repetir em outros reinos africanos. Que características são essas? A primeira era a forma não hereditária de escolha do rei, a qual um historiador grego chamado Heródoto, ele vai chamar a atenção por ela ser feita baseada na estatura e na força dos candidatos, tá? Outros textos, então, mostram pra gente que as mulheres tinham um papel fundamental nessa estrutura monárquica, tá? Por exemplo, Candácia ou Candace, que é a rainha-mãe, ela agia como conselheira e gestora, tá? Você pode encontrar como Candácia ou Candace, tá bom? Tanto que ela chegou a exercer o papel de líder por muitas e muitas vezes em vários momentos. Isso no reino de Cush, tá bom? A segunda característica, então, vai ser uma associação entre a saúde do rei e a saúde do reino. O reino, então, ele era um reflexo das virtudes físicas e morais do seu governante. Se houvesse qualquer catástrofe natural, como secas prolongadas ou pragas, o rei deveria ser substituído, tá? Para que pudesse ser revitalizado o reino. Então, o que acontecesse de ruim com o reino poderia ser reflexo também da saúde do rei e vice-versa. Devido então a uma posição privilegiada que Cush tinha, Meroé se tornou então um grande ponto comercial, um importante ponto comercial, que vai assim ser bem facilitado pela assimilação com a cultura cuxita. A propriedade de terra então ela seguia sendo o princípio herdado pelos egípcios, tá? Áreas agrícolas, bens de regente, e aí isso cabia à base camponesa, o seu cultivo, o seu cuidado. Assim como os faraós também, os reis de Cush, eles eram sepultados em pirâmides, tá? Entretanto, menores e mais pontiagudinhas. Tá bom, minha gente? A gente então encerra por aqui, né? É um assunto não muito extenso, tá bom? E a gente se encontra então no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.